fundamental colocar mais uma vez na conversa a nossa analista de política, Jussara Soares, para detalhar um pouco dessa defesa entregue à questão de minutos ou horas, talvez, de Mauro Cid, uma figura importantíssima nesse processo, né, Jussara? É isso, Márcio. Essa manifestação da defesa de Mauro Cid foi protocolada pouco antes das 8, um pouquinho antes aqui do início do prime time. E o que diz a defesa de Mauro Cid? Alega que Mauro Cid não tem participação nessa trama golpista e justificando que Mauro Cid cumpria o seu dever legal. Afinal de contas, ele era o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Bem, isso é um ponto central dessa manifestação da defesa de Mauro Cid. E que tem um detalhe também, nesse texto, nessa manifestação, a defesa cita um trecho da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que cita Mauro Cid como um porta-voz de Bolsonaro. Então, os advogados de Mauro Cid pegam esse trecho justamente para alegar que Mauro Cid não tinha participação ali na cúpula, ele não tinha papel de decisão nessa tentativa de golpe de Estado. Bem, nessa mesma manifestação, a defesa de Mauro Cid confirmou toda a delação de Mauro Cid. Mas, claro, né, a gente, como o Pedro citou aqui há pouco, a delação de Mauro Cid está sendo contestada, inclusive pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que hoje, mais cedo, publicou um vídeo nas suas redes sociais, justamente falando isso, que Mauro Cid foi coagido, o que foi negado pela defesa do ex-ajudante de ordens nessa manifestação entregue há pouco, dizendo que não houve nenhuma coação, que Mauro Cid sempre teve assistência e que ele tomou a decisão de fazer essa delação com orientação dos seus advogados e depois de ter conversado com a sua família sobre isso. Então foi uma manifestação bastante sucinta nesse aspecto, que se agarrar neste fato de que Mauro Cid cumpria seu dever legal de ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Isso é um ponto aqui, e só para falar aqui, resumir os pedidos da defesa de Mauro Cid. Pede que ele seja a rejeição da denúncia, no caso principalmente da tentativa de golpe de Estado, então pede total a rejeição da denúncia, mas diz o seguinte, que caso essa denúncia não seja rejeitada, né, que ela seja aceita, que Mauro Cid seja absolvido sumariamente dos crimes de organização criminosa e de tentativa de golpe de Estado, baseado principalmente no argumento de que ele não estava atuando por si, mas estava cumprindo ordens, que era a sua função. Você citou Jair Bolsonaro aí na sua fala, Jussara, talvez seja importante já aprofundar um pouco mais isso. Por que o ex-presidente, a defesa, os advogados dele ainda não enviaram esse posicionamento frente à denúncia da PGR para o Supremo? Olha, Márcio, o que acontece? Os advogados, até mesmo como estratégia, alguns deixam para entregar isso bem nos últimos minutos do dia ali, né? E, além disso, aproveitam para fazer uma revisão final. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que acabou de chegar em Brasília, o Pedro estava nos relatando há pouco, ele disse que ainda não tinha tido acesso e que ele queria ver essa manifestação antes de ser protocolada. O que me dizem é que será uma manifestação, uma defesa bastante extensa, portanto, tem muita coisa para o ex-presidente ler. Fato é que precisa ser entregue até 23h59. Outras defesas que ainda precisam apresentar as manifestações e defesas de personagens chaves nessa trama golpista, segundo a PGR, Procuradoria-Geral da República. O general Mário Fernandes, que é acusado, é citado como um autor intelectual de um plano chamado Punhal Verde Amarelo, e também o Mauro Cid já entregou, mas também do ex-ministro Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça, que também deve entregar depois das 10 da noite. Então, a noite vai ser longa para a gente que está acompanhando aqui a manifestação das defesas dos denunciados pela tentativa de golpe de Estado. Lembrando que duas manifestações importantes vêm amanhã, que é a do general Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022, ex-ministro, e também do ex-comandante da Marinha, Almir Ganier.